pronto para construir. Iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, às margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. TVC agora, de segunda a sexta, 11 da manhã, as notícias mais importantes da nossa cidade, de maneira simples e direta. E acompanhando pelas redes sociais, você ainda concorre a prêmios incríveis no quadro Show de Prêmios TVC. Apoio Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. TVC agora. Agricultor, aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra. Com nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos vamos encontrar as melhores soluções para o custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias, investir e inovar na sua capacidade de produção, ampliar suas atividades e reduzir custos. Facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado. Aprimorar a industrialização dos seus produtos, adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais. Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar. Conte conosco e faça mais com o Plano Safra. Fale com o seu gerente. Sicredi, gente que coopera, cresce. Começa agora, pela Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, com André Milton. Bom dia a todos, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVC HD. Hoje eu recebo o meu amigo Fernando Jurado. Fernando que se formou e foi professor de Geografia, de origem simples. O Fernando que saiu aí de uma origem bastante simples e venceu na vida, né? Vai contar um pouco dessa história pra gente. Um dia, com um sócio, resolveu pegar suas economias e construir uma casa para vender. 12 anos depois, Fernando, são mais de 23 residenciais, 450 casas, tem mais de 1.600 pessoas, pelo que eu pude apurar, morando em residências aí da 5 Construtora. Bom dia e conta um pouquinho dessa história para nós, Fernando. Bom dia, uma grande satisfação estar hoje aqui nessa bancada, né, que já recebeu tão ilustres pessoas, empresários, empreendedores de Três Lagoas e da região. De verdade eu me sinto honrado de saber que a minha história me trouxe tão rapidamente, né, porque acho que foi entrevistado uns 3 ou 4 pessoas nessa bancada, e já me trouxe para poder estar sentado aqui à sua frente, uma pessoa que eu admiro muito e admiro também um programa. Três Lagoas já estava merecendo um programa que fizesse essa abordagem, né? Então, parabenizar você pelo programa. Obrigado. Eu acho que o ambiente empreendedor de Três Lagoas ganha com esse programa, né? Isso pode inspirar pessoas também. Vim aqui contar a história de empreendedorismo, é muito satisfatório nesse sentido. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Então, conta um pouquinho para nós, como é que começou? Bom, eu sou translagoense nato, né? Nascido e criado ali nas ruas do Interlagos, aqui em Três Lagoas. Como você mesmo disse, né? Eu tenho uma origem bastante humilde. Meu pai, eu perdi ele em 2008, ele era acabou o final da vida, ele era vendedor de espetinho, né? Então teve uma origem bastante humilde. E eu... final da adolescência, começo da vida adulta, fui para a faculdade, me formei em geografia, como você disse, e fui ser professor. Trabalhei um tempo como professor, depois passei no concurso público na área da segurança pública, exerci um bom período, né, uma posição dentro da segurança pública de Três Lagoas. Eu fui durante 10 anos pelo menos agente penitenciário, e em 2007 eu passei passei no mestrado em desenvolvimento regional na Universidade Federal, só que no campus de Aquidauana. E nesse momento eu me aprimorei no debate. Minha dissertação foi focada na questão do desenvolvimento industrial de Três Lagoas. Então eu fiz uma dissertação focada no discurso de legitimação do desenvolvimento a partir da industrialização de Três Lagoas.
né? Foram mais de 200 livros lidos nessa, né, no sentido de entender esse fenômeno que acontecia em Três Lagoas, nessa mudança da matriz produtiva, e os impactos sociais de tudo isso, a questão cultural do trabalho, tudo isso abordado dentro dessa temática, né? E aí eu também tive a oportunidade de saber as oportunidades que a industrialização, né, essa mudança de matriz produtiva trazia para Três Lagoas. Então, em 2007 eu terminei o mestrado. E aí eu comecei a ver as coisas acontecendo em Três Lagoas, desenvolvimento, aparecendo industrialização, aí a Votorantim com o lançamento da primeira planta, né, da primeira planta que hoje seria a Suzano, depois veio o projeto Eldorado. Você já e a cidade esse movimento, né, André? todo. A cidade acontecendo. E eu fazia a minha análise, falava, olha, o segmento de hotel, segmento de restaurante, segmento de construção civil, são evidentemente os segmentos mais impactados positivamente pelo esse desenvolvimento econômico, né? E aí eu era servidor público na época, comecei a confabular no sentido de um dia de aproveitar essas oportunidades, né? Apesar de que já tinha uma vida muito mais estável financeiramente por conta do serviço público, né? Que eu e minha esposa éramos servidores públicos, ela é até hoje diretora de escola. E aí então eu encontrei um sócio. As pessoas gostam, abrir um parênteses para dizer, a pessoa fala, você teve muita sorte. Eu considero que eu sou um cara que teve sorte, porque para mim sorte é o encontro do talento com a oportunidade. Exatamente. Né? Encontro do talento com a oportunidade. Aquela pessoa que não tem talento, ela pode encontrar todos os tipos de oportunidade que ela não vai saber aproveitar. Né? Então, se estabelece, né, Fernando? Sem sombra de dúvida. Eu encontrei meu parceiro, meu sócio até hoje, o Márcio Guelso, né? E a gente falou, ele também era servidor público, falou, vamos começar um negócio, cara? Vamos começar um negócio? Não, o quê? Vamos começar um negócio, como a gente não tem os segmentos de maior estrutura, era hotel, que estava tendo melhores resultados com aquele boom, né? Era hotel, era restaurante, a gente não tinha capital para empregar nesses segmentos que são segmentos de vulto. A gente falou, vamos começar com uma casa. E você já tinha uma quedinha para isso, né? Porque você tinha feito o curso técnico antes da faculdade, ligado um pouco à construção civil, e chegou a ser ajudante auxiliar de obra, né, Fernando? No final da década de 90 eu trabalhei muito tempo em obra, como ajudante, como servente mesmo, né? No final da minha adolescência eu trabalhei como servente em obra. Eu sou sobrinho do seu Natal, que é um dos maiores construtores de Três Lagoas, tenho muito orgulho de dizer isso, foi uma pessoa que me inspirou bastante. Então eu tinha essa experiência do canteiro de obra, mesmo que a experiência por baixo, né? E tinha também um curso que eu terminei no Senai de 1 ano e meio, curso técnico, né, de ensino médio, com formação em mecânica. Então tinha um curso muito bom. O Senai prepara ótimos profissionais preparados para o mercado. Então tinha muita instrução no campo de desenho, no campo da matemática, né, aplicada a projetos, né? Então isso me ajudou. Você falou de um ponto legal que vai bater com a minha primeira pergunta. O ano era 2008 aproximadamente. Então a gente estava no meio da construção da International Paper e da VCP, que é a atual Suzano Celulose. O processo de industrialização naquela época, ela gerava um aumento de vagas na construção civil, não só pelas obras, mas por outras obras que surgiam com aquilo. Eu li um artigo que fala o seguinte: a atração de novos investimentos traz um outro ganho secundário, a geração de novas oportunidades e de novos negócios. Tá? Isso está escrito no seu trabalho, a sua dissertação de mestrado, que eu tive a oportunidade de ler, chamado O Processo de Industrialização na Cidade de Três Lagoas, dissertação de mestrado em Geografia, que foi escrita em 2007 e defendida em 2008. Então, esse trabalho falava desse ganho secundário, essa geração de novas oportunidades, né? E foi o mesmo ano que você construiu essa primeira casa, né? Como é que foi sentir, agarrar essa oportunidade que você mesmo narrou no trabalho? Bom, primeiramente, cara, você me emocionou de trazer aqui uma citação, uma citação de um trabalho meu, né? Demorou pra eu achar, viu? Foi difícil, mas eu consegui. Tá bem, mas obrigado pela homenagem. Bom, então aí é a prova do teórico virando prático, né? Então, sem sombra de dúvida, esses investimentos que estavam acontecendo em nível primário, né, em Três Lagoas, sem sombra de dúvida, ele startava movimentos secundários, né? Ele trazia impactos não só na economia, mas também no social, né, e na vida cotidiana de qualquer treslagoense, né? E um desses movimentos, sem sombra de dúvida, foi o movimento por moradia, por busca por moradia. Se eu não tô enganado, o do Minha Casa Minha Vida também é de 2009, né? No mesmo momento. O primeiro imóvel, nós temos mais de 450 imóveis contratados em Três Lagoas, entre entregues e contratados em Três Lagoas. E o primeiro imóvel o primeiro e o único imóvel que nós construímos não era um imóvel Minha Casa Minha Vida.
né? Então tava começando Minha Casa Minha Vida. E a gente vamos aproveitar a oportunidade de construir um imóvel de um nível um pouco melhor do que, assim, mais de um valor mais alto do que hoje o valor do Minha Casa Minha Vida. Foi o primeiro imóvel que nós construímos. E eu tô achando que o Fernando tá vendo o meu roteiro, porque a segunda pergunta minha é nesse sentido. O programa Minha Casa Minha Vida, até para quem não tem familiaridade com ele, né? Há 5 dias atrás foi editado uma medida provisória, agora o programa vai se chamar programa Casa Verde Amarela, medida provisória 996, mas óbvio, vai ser apreciada pelo Congresso, então nós vamos chamar ainda de Minha Casa Minha Vida, tá? É um programa que ele é voltado para financiar famílias com imóveis de até mais ou menos 165 mil reais, o Fernando vai me corrigindo, com juros mais baixos que o normal, e o auxílio do governo nas parcelas. E com renda familiar para família de até 7 mil reais. Isso mesmo. Eu tive acesso a um estudo de mercado de um investimento que está vindo para Três Lagoas agora, tá? E me impressionei com alguns números que falam que 79% dos domicílios tem essa renda, tá nessa faixa de até 7 mil reais de renda familiar. 79%. 60% dos domicílios ganham até 3.800 reais. Então, realmente, a nossa pirâmide em renda familiar ela é muito larga na base, né? Minha pergunta é essa: desde o começo você sempre focou nesse público e passado praticamente aí 12 anos, né? Esse ainda deve ser o foco, Fernando? Sem sombra de dúvida, hoje nós somos especializados em Minha Casa Minha Vida. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, esse estudo aí que você cita, sem sombra de dúvida, a gente já conhece isso na prática, né? A nossa experiência de mercado, essa atuação nossa aí de pelo menos uma década atuando no mercado de construção civil, especificamente em Três Lagoas. Todos os nossos imóveis construídos somente em Três Lagoas. Ele nos traz a sabedoria empírica, né, de dizer que ou Minha Casa Minha Vida, para quem está no ramo da construção civil, ele ainda faz muito sentido. Ele faz muito sentido. Evidentemente que provavelmente a gente vai ter que tocar nesse assunto lá na frente. A gente vem passando por um processo de enfraquecimento do programa, né? Sim. O programa começou com vultuosos investimentos no início, né? Atendendo uma quantidade maior, inclusive atendendo a faixa 01, a faixa 1, né? Que é a faixa subsidiada totalmente subsidiada pelo governo federal, ou seja, que seriam os modelos residenciais, aqueles que você não vende, não financia, você praticamente entrega para a pessoa morar, inclusive entregando casas dentro dessa faixa, coisas que a gente hoje percebe muito pouco acontecendo, né? Um outro movimento que ainda tem a níveis de estado de entrega de imóveis residenciais dentro para esse público são iniciativas do governo do estado, até por conta do endividamento público federal. Isso, né? Mas isso está muito ligado à questão do dinheiro público, porque o Minha Casa Minha Vida ele recebe recursos públicos em termos de subsídios e até não só dos juros, mas a própria parcela. Em termos de recurso público, então o governo ele precisa fechar essa torneira ou abrir essa torneira dependendo do momento econômico e político que ele vive, né? E isso impacta diretamente quem vai comprar a sua casa e quem está no negócio de vender essas residências, né? O Minha Casa Minha Vida, você mesmo falou, viveu momentos distintos. Ele nasceu em 2009, mais universal, com muito dinheiro e talvez com uma burocracia um pouco menor do que existe hoje. E aí a gente começa a ver um movimento, talvez no fim de 2015, 2016, essa torneira fechando um pouco. Pergunta que eu faço é o seguinte: explica para nós, quando essa torneira fecha, o governo ele disponibiliza menos recursos pro financiamento ou ele dificulta um pouco o acesso? Como é que foi esse processo e como é que tá hoje, Fernando? As duas coisas eu diria, vou chegar lá, mas para fazer uma contextualização histórica, o Minha Casa Minha Vida ele nasce durante a crise americana, né? A crise de 2008, então ele é um movimento, é uma iniciativa do governo federal da época para criar atividade econômica via construção, porque nós sabemos, hoje até lendo alguma coisa, a construção civil ela é o acelerador e o freio da economia. Quando a economia está indo bem, a construção civil puxa isso, né, para cima, mas quando também a economia vai mal, o grande volume de dispensa de força de trabalho se dá praticamente pela indústria e pela construção civil. Então, em 2009, o Minha Casa Minha Vida é criado para cumprir esse objetivo, né? O objetivo de acelerar a economia, e ele cumpre isso muito bem, né? Nós estamos chegando a 10 anos de programa Minha Casa Minha Vida com 4,5 milhões de imóveis entregues no Brasil.
4,5 milhões de imóveis entregues no Brasil. Mais ou menos 200 bilhões de reais em captação de tributos direta e indiretamente só nesse período de 10 anos. Né? 200 bilhões de reais de tributos. Movimento uma cadeia muito grande de renda e de emprego, né? Uma cadeia muito grande. E aí nos momentos de crise, onde falta o dinheiro, né, sabemos nós que o Estado brasileiro é um Estado extremamente endividado, 98% dos recursos federais já estão comprometidos com alguma coisa, sobrando um pouco mais de 2% para investimento direto, vamos dizer assim. Então, nos momentos, evidentemente que o Minha Casa Minha Vida está carimbado dentro desses 98%, né, sem sombra de dúvida. Mas nos momentos de dificuldade econômica, como a crise de 2014, começa a faltar recursos para o Minha Casa Minha Vida. 2014, 2015, começa a faltar recurso. Aí você me pergunta, quando falta recurso, o que o governo faz? Ele diminui os repasses, o crédito ou aumenta a burocracia? As duas coisas. Né? Então, se a gente pegar historicamente o Minha Casa Minha Vida no Brasil, nós vamos perceber, e aí fica a dica para quem está em casa e que tem vontade de ter um imóvel Minha Casa Minha Vida, em muitos casos pagando parcela mais barato do que aluguel. Isso foi o grande sucesso em Três Lagoas, propriamente dito. Trocar o aluguel pela parcela. Pagando parcela mais barato que aluguel. Né? Pra gente não tá sendo aqui iludindo ninguém, a grande dificuldade hoje do Minha Casa Minha Vida é a entrada. Porque o valor da parcela é o mesmo do aluguel. Então, para quem tá em casa e pensa nisso, a burocracia cada vez está ficando maior. Tá? Então, o governo, a partir de 2014, 2015, ele aumentou a burocracia, ou seja, ficou muito mais difícil para você cumprir os critérios objetivos do programa, né? Ou seja, para o programa poder fazer uma avaliação da sua ficha e dizer: eu estou disposto a emprestar o dinheiro para você, e ao mesmo tempo começou a ficar mais difícil a liberação de recursos para se pagar aquilo que já havia sido contratado. Ele começa, por exemplo, a mudar os critérios, endurecer um pouco, por exemplo, aumentar o valor da entrada, o autônomo começa a ter um pouco mais de dificuldade, é nesse sentido, né? Justamente. Hoje a nossa construtora tem muito orgulho, até recebemos aí uns 15 dias atrás essa pessoa que comprou um imóvel nosso, acho que em 2015 ou 2016, nós vendemos casa para empregada doméstica que não tinha carteira assinada. E assim, essa pessoa paga rigorosamente em dia. Tá? Vendemos casa para empregada doméstica que não tinha carteira assinada. Nós vendemos Sofia 3, eu me lembro como se fosse hoje. E essas questões foram ficando cada vez mais difíceis. Hoje é muito mais difícil você conseguir atender um autônomo, por exemplo, que não tem renda comprovada. Tá? Então foram criando dificuldades, dificuldades inclusive até de acesso ao subsídio. Né? Hoje como é que está isso? Hoje o subsídio ainda existe, né? O subsídio ainda existe, ele pode chegar em Três Lagoas, porque o valor teto do Minha Casa Minha Vida é por cidade, né? É um conjunto de especificidade nas cidades que se chega a um valor. Mas essa burocracia ainda está forte. Essa burocracia ainda está muito forte. Tá muito forte. Falando ainda nela, você como empreendedor nesse ramo, tá? Você demora também para receber esse dinheiro. Você constrói primeiro, você coloca o dinheiro e demora um pouco ainda para receber. Além de que a burocracia para você enquadrar o seu imóvel nesse programa, ele é cada vez maior. Pelo que eu tenho visto, inclusive em Três Lagoas, quem cuida disso, o órgão que cuida disso é a GDU, que é a Guia de Diretrizes Urbanísticas, também já criou novas regras em Três Lagoas. Certo. Você acha que para o teu mercado o maior desafio são esses dois? Você bancar primeiro uma obra e demorar para receber e cada vez mais ter que se especializar nessa burocracia, Fernando? Sem sombra de dúvida, você apresentou aqui as duas principais complicações hoje para o empreendedor, para o investidor, dentro do programa Minha Casa Minha Vida ou não em Três Lagoas. São essas duas questões. Primeiro, a dificuldade de acesso ao crédito, a incerteza jurídica de que você vai terminar um residencial e que dentro daquele prazo você vai receber. Isso afeta bastante. Para você ter uma ideia, nosso faturamento no ano passado foi de algo entre 7 e 9 milhões de reais. Você imagina um investimento de nós não somos, se diz nesse nosso ambiente, se diz quando a gente recebe antecipado da Caixa. Nós não temos nós fazemos investimento direto e recebemos no final. Então, imagina que nós estávamos aí num determinado período com 50 imóveis prontos, vendidos e 30, 40, 50, 60, 90 dias esperando para serem pagos.
Imagina o impacto que isso tem no negócio. Sim. Né? De liquidez, né? Capital de giro, caixa para poder fazer as coisas acontecer. Tá? Então, na outra ponta vem a questão que você disse, que é a questão da burocracia. Né? Eu tenho 10 anos de experiência tratando da questão de construção em Três Lagoas. Nós estamos vivendo um momento, sem sombra de dúvida, mais burocrático da história de Três Lagoas, pelo agravamento da GDU. Né? A universalização da GDU, que hoje ela pega praticamente todos os projetos de construção, ela trouxe muita burocracia para o processo. Então, os protocolos hoje são muito mais demorados. A gente começa muito mais depois a poder ter liberação para poder construir. O tempo dessa burocracia, dessa licença, antes era hoje já é um pouco mais complicado. E assim, muito mais rigor na apuração. Tá. Até na posição de presidente da Associação Comercial, já tive reuniões com a Secretaria de Planejamento, né, a Diretoria de Planejamento, e assim, eles têm os motivos deles, são plausíveis, né? Houve muita coisa no passado que jogou contra o planejamento urbano de Três Lagoas. Isso justifica esse enrijecimento do que foi instrumentalizado pela GDU. Né? Isso justifica, mas a gente não pode deixar de assumir aqui que esse momento, nós vivemos o maior momento de burocracia, não só para o segmento de construção civil, mas para todos os segmentos do varejo também, na cidade de Três Lagoas. Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho no final, né? Assim, paralelo à criação, do ponto de vista nacional, de uma lei de liberdade econômica que visa desburocratizar os negócios, né? Mas hoje como é que tá? Hoje você tem muito estoque, hoje o mercado tá aquecido, mesmo com a pandemia, o pessoal tá comprando. Como é que tá esse mercado? Fala um pouquinho para nós e perspectiva dessa faixa. Bom, o primeiro boom imobiliário em Três Lagoas foi o do começo da década, né? No 2009, 2010, Três Lagoas passou por um grande boom imobiliário. A gente era muito pequeno nessa época, né? Como eu disse, começamos com um imóvel, depois construindo 3, a gente era muito pequeno, então, do ponto de vista econômico, a gente não sentiu muito isso, né? Já em 2014, 2015, que foi o momento de depressão, a gente tinha já uma história em Três Lagoas, a gente já começava a ocupar a liderança do segmento de construção Minha Casa Minha Vida em Três Lagoas. E a gente sofreu muito com aquele momento de 2016 até 2017, né, esse momento de depressão. Existe um aumento do nível produtivo já no final dos anos 2018 e 2019, e nesse momento a gente passa até paralelo a um movimento de pandemia, né, um processo de pandemia que a gente vive, mas a gente vive um excelente momento da construção civil em Três Lagoas. Coisa boa, Fernando. Um excelente momento da construção civil em Três Lagoas. Apesar da dificuldade que nós tivemos de fazer lançamentos de imóveis no primeiro semestre, todos os nossos lançamentos para esse ano estão concentrados no segundo semestre, e a gente estima um lançamento de 60 a 70 imóveis lançados ainda esse ano na cidade de Três Lagoas. Né? Então a gente acredita que com isso a gente possa ficar próximo do faturamento do ano passado, né? Como eu já disse aqui, algo em torno de quase 8 milhões de reais. A gente chega próximo disso. E se não estivesse acontecendo a pandemia, certamente a gente teria mais de 80 lançamentos no ano de 2020, tá? O segmento de construção civil está extremamente acelerado em Três Lagoas. O meu residencial novo, que é o Sofia 14, fica ali na Egitomé, ali próximo, ali na região entre a Vila Nova e o JK, desde 2014 não aconteceu o fenômeno que a gente registrou nesse residencial. Ou seja, nós vendemos todos os imóveis antes de assentar o primeiro tijolo. Coisa boa. Coisa que não acontecia desde da depressão aí de 2015, né? Então a gente está vivendo um momento muito próximo do que foi o topo do Minha Casa Minha Vida no meio dessa década aí de... Muito bom ouvir isso. Bom, nós vamos falar agora sobre a pandemia e sobre o comércio em geral, como é que o comércio sentiu esse momento, mas nós vamos falar depois do intervalo. Estamos com aqui o Fernando Jurado. Beleza e bem-estar caminham juntos. Plastic Clínica Três Lagoas. Clínica de cirurgia plástica reparadora e estética. O lugar ideal para fazer sua plástica com ampla estrutura, atendimento personalizado e centro cirúrgico próprio. Equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável. Agende sua avaliação. Fone 3521
3496 ou 998327354. Rua Paranaíba, 2554, Jardim Primaveril. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir, iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67 98152 5079. Construa sua felicidade aqui. Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Sicredi. Invista a partir de R$100 e concorra a um smartphone por semana, notebooks, uma caminhonete zerinho e a milhares de prêmios instantâneos. Fale com a gente e poupe pelo aplicativo do Sicredi. Estamos de volta com o Fernando Jurado e vamos falar um pouquinho do comércio, como é que sentiu essa pandemia. 2019, Fernando, o comércio já não vinha tão bem, mas estava com expectativas de crescimento. Parece que a pandemia ensinou que não tem nada tão ruim que não possa piorar, né? Para os negócios da cidade, foi pior do que a gente pensava ou já está dentro do que se esperava, né? Fala um pouquinho desse momento para o comércio. Então, sem sombra de dúvida, o ano de 2020, né, de 2020 seria um ano de recuperação, era isso que todas as projeções até nacional e aqui a sensibilidade local nossa aqui demonstrava que seria o que ia acontecer. E de verdade o primeiro trimestre não foi um trimestre próximo do que era esperado, né? Já eram, as pessoas os comerciantes já manifestavam uma certa não tá dentro do que a gente esperava, e aí vem a pandemia e arrasta tudo, né? Faz acontecer tudo que aconteceu, esse golpe. E aí, André, é assim, cara, hoje a gente tem segmentos que não conseguem explicar como tá vivendo um ótimo momento dentro da pandemia. Eu não sei como a gente tá vivendo um ótimo momento dentro da pandemia, e segmentos que estão passando pelo pior momento, às vezes, de negócios de 20, 22, 23 anos, como eu conversei com vários empresários aí nos últimos 60 dias, passando o pior momento em 2 décadas, tá? E aí é isso que está acontecendo. Você pega segmento, por exemplo, de restaurante e varejo, esses segmentos estão arrebentados, André. Né, o segmento de restaurante, né, hoje a gente fala muito com o Júnior, fala muito da Brasel, fala muito com alguns empresários do segmento, eles estão atuando em cerca de 40%, você sabe disso, que você também tem ligação com eles, tal, né? Eu sei que você é advogado também da Brasel, então eles estão trabalhando hoje na faixa de 40% do faturamento que eles do ano passado. Você pega o segmento de vestuário em Três Lagoas, o varejo, tanto vestuário, calçado, esses segmentos estão falando em até 70%, 60% menor do que o faturamento do que eles tinham no final do ano passado. Então são, sem sombra de dúvida, segmentos econômicos que estão sobrevivendo à crise, tentando passar pela crise para poder, a hora que isso tudo passar, tentar voltar a respirar, né? E isso aí, evidentemente, que está relacionado com a demissão de centenas de pessoas em Três Lagoas, milhares, né, de pessoas em Três Lagoas, né? Isso aí está relacionado com toda a questão social que isso desencadeia e tudo mais, né? E os impactos disso. E ao mesmo tempo, é importante dizer, até para dizer que o nosso discurso não é um discurso pessimista, né? Um discurso real, que coloca as coisas no campo da realidade. Você pega segmentos que estão vivendo o melhor momento em 20 anos também. Né? O segmento, eu converso muito, loja de material de construção. Loja de material de construção, 40% de incremento de receita. E eles falam só de faturamento com coisas que não vendia, como álcool em gel, máscara, não sei o que, que está relacionado à pandemia. Crescimento grande nesse campo também. Interessante. Loja de tinta, né? E alguns segmentos que estão e que empataram.
serviço em alguns casos, né, alguns tipos de serviço que tiveram, especialmente serviços ligados à manutenção, que tiveram, quando eu falo isso, eu falo jardineiro, que tiveram um start durante o início da pandemia, né, uns 60 dias depois da pandemia, cresceu o volume e agora parece que começa a se normalizar. Até na carona disso, a associação comercial na qual você preside, faz um belo trabalho lá, Fernando, ela participa ativamente das conversas e participou também desde o início da pandemia da flexibilização dos negócios na cidade, na reabertura. Três Lagoas foi um dos primeiros lugares, se bobear, do país a reabrir os seus negócios e funcionar o comércio. Da reabertura em Três Lagoas já se passaram 4 meses, né? Como é que você avalia que o comerciante tem sentido a volta dos negócios, já na carona do que você estava falando? Bom, primeiramente... Um paralelo com outras cidades também do Brasil. Sim. Bom, primeiramente nós ficamos aqueles 15 primeiros dias fechado, né? O comércio fechado e a associação comercial dentro do comitê. Foi criado um comitê onde trazia todos os interesses, né? Os interesses em saúde, os interesses econômicos, que fazia esse grande debate ali dentro. Ministério Público, Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde e os representantes principais, representantes do setor produtivo, né? A Brasel, Associação Comercial, né? O Sindicato Rural representado dentro desse comitê. E aí eu percebo que naquele momento existiu um movimento muito forte dos comerciantes. Olha, não pode ficar fechado, não pode. A gente brigando para que isso não acontecesse. A gente queria fazer um movimento que equalizasse a questão de saúde e a questão de economia, porque a gente sabia que um caos na economia traria mortes da mesma forma, né? Talvez não tão explícito, mas da mesma forma que a doença está trazendo. E o momento com o país nacionalmente dividido também nesse tema, né? Eu lembro daquela terça-feira, eu em casa, e aí foi começar o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, e aí entrou como que chama lá quando o presidente entra? A Rede Nacional. Entrou a Rede Nacional e o Bolsonaro falou, é só uma gripezinha, e no outro dia o negócio... conseguiu dividir o Brasil ao meio, né? As pessoas começaram a se posicionar politicamente em relação à questão da doença. E para nós isso trouxe uma enxurrada de debate para dentro do comitê. E a gente sempre defendendo a posição de forma muito sensata e responsável. Muito sensato e responsável. A palavra que hoje cerca as decisões do comitê, e eu não estou dizendo isso só pela questão das entidades que representam o setor produtivo, mas também, né, dos representantes do Ministério Público, dos representantes da Prefeitura, foi responsabilidade e sensatez. Né? Tudo isso somado, nós conseguimos construir. Quando iniciou-se esse processo, Três Lagoas tinha um dos piores indicadores de Covid do Mato Grosso do Sul. A gente liderava o campo já das mortes, até porque um dos primeiros resultados foi, infelizmente, dentro de uma clínica de repouso, né? Uma casa de repouso, né? Então, pegando o público... grupo de risco, de risco em cheio, né? Infelizmente. E aí, a gente tinha um dos piores indicadores e a gente começou rapidamente costurar com muita responsabilidade uma abertura, uma flexibilização, e hoje a gente tem uma das cidades, como você próprio disse, mais flexibilizada do Mato Grosso do Sul, com praticamente todos os segmentos produtivos funcionando. Inclusive, nessa semana ainda a gente já deliberou sobre o funcionamento de buffet, que era uma das poucas atividades que estava fechada, já vista que as escolas... eu acho que se falasse abre as escolas hoje, teria muito debate no sentido, não, permanece fechado que é melhor. Acho que a população tem essa assimilação, então a gente não está nem debatendo a questão das escolas, né? E aí a gente tem hoje uma das cidades mais flexibilizadas do Brasil e ao mesmo tempo estamos entre os 30 municípios com melhores desempenho em relação ao contágio da doença no Mato Grosso do Sul. Né? Isso é trabalho, como eu disse, de um comitê que cercado por pessoas que estão preocupados em equalizar essa matemática, né, da saúde, do desenvolvimento e da atividade econômica, ao mesmo tempo que, né, a gente trabalha com muita responsabilidade. Esse eu acho que vai ser o grande legado da minha passagem pela Associação Comercial. Esse trabalho que foi feito lá no sentido de construir junto essa relação com todos os interesses que cercam a questão do... Com certeza, Fernando, nós temos enxergado e visto isso, com certeza. Agora, pensando um pouco macro agora, com exceção da carne, o Mato Grosso do Sul é um estado que mais consome
do que produz mercadorias e produtos, né? O Estado, então, o Estado do Mato Grosso do Sul, ele se aproveita dessa condição e tributa praticamente tudo que entra aqui e o que a gente tem que consumir. Por ser região de fronteira, essa é uma das principais reclamações do comerciante de Três Lagoas, essa carga tributária, né? E a concorrência com São Paulo do outro lado da ponte, né? Várias discussões já foram travadas, isso não é um assunto novo, né? Quando tínhamos o ICMS garantido também, ou seja, o produto chega muito caro para o consumidor final e atrapalha também o próprio comerciante, né? Você consegue ver vontade política do Estado ou até condições para isso nesse assunto, para encabeçar esse tema numa reforma tributária, por exemplo, ou o momento econômico do Estado é complicado? Se fosse de repente um político que tivesse sentado aqui, ele ia encontrar solução fácil para uma questão dessa, né? Mas pra gente que gosta de viver a realidade como ela a resposta para uma pergunta dessa é bastante difícil. O que acontece num debate, uma questão que tem que ser colocada no debate aí é a questão fronteiriça de Três Lagoas, né? Então, quando a gente imagina uma cidade interiorana do Mato Grosso do Sul, vamos dizer assim, a cidade que está mais ao interior do Mato Grosso do Sul, a diferença de alíquota, né? Às vezes ela vai soar diferente com uma cidade dessa, como soa em Três Lagoas, né? Se você andar 45 quilômetros, 40 quilômetros, sei lá, daqui em Castilho, não sei quantos quilômetros dá, uns 35, 40 quilômetros, você vai ter um diferencial aí de alíquota incidindo sobre o preço de uma mesma mercadoria em Castilho, diferente do que em Três Lagoas. Isso tem um impacto brutal para o nosso comércio local. Sobre pena de acontecer, especialmente no segmento de construção civil, das pessoas atravessarem a fronteira do Mato Grosso do Sul para São Paulo para ir buscar o material de construção no estado de São Paulo por conta dessa diferença. Então a gente já está identificado o problema. É um problema que tem incidência direta sobre o comércio local, e não só de construção civil, mas todo o comércio local está identificado. Essa questão de que o Mato Grosso do Sul é um estado consumidor. E para ele arrecadar, ele precisa de taxar a entrada dos estados produtores no nosso estado. É isso, a matemática é simples. E aí eu te digo, como que nós vamos inverter de maneira simples uma questão como essa? Né? Como que o estado vai dizer, olha, então tudo bem, nós vamos se portar agora como um estado produtor, né? Ou deixar de taxar o consumo e eu perder receita sem sombra de dúvida. Então, não tem resposta fácil nesse sentido. Eu faço parte, agora, inclusive, até estou fazendo parte até da diretoria da federação, né, das associações do Mato Grosso do Sul, e esse debate, ele vira e mexe, ele é colocado em pauta dentro da federação. Esse dia para trás mesmo estava a Associação de Mundo Novo, né, que também é fronteiriça, e outras cidades da fronteiriça com o Paraná lá, fazendo essa discussão, e a gente levando essa discussão para o governo do estado. Teve reuniões do nosso presidente, da nossa federação, com o governo do estado, no sentido de fazer esse debate, né, com Jaime Verruc e tal, e assim, a gente sabe que o estado, assim como o governo federal, ele também está engessado por conta da dívida pública, né, a capacidade dele de investimento, e como que ele vai renunciar à receita nesse momento? Talvez difícil. Até uma das dificuldades de trazer os estados para a discussão da reforma tributária. A reforma tributária não vai ser uma discussão fácil, a questão da reforma tributária, porque hoje os tributos incidem mais ou menos 35%, 36% do PIB nacional. 35%, 36% do PIB nacional são impostos. Então, o Guedes ele vai ter que mostrar uma habilidade muito grande para fazer essa reforma tributária da forma que ele tem dito que vai fazer, sem aumentar impostos, né? Fernando, há quem diga que se o Estado não atrapalhar o empreendedor, ele já faz um grande papel, né? Final do ano passado foi sancionada a Lei da Liberdade Econômica, né? O que você enxerga de benefícios nessa legislação para o país? Eu acho que dos últimos 10 anos foi uma das coisas mais favoráveis que a gente teve dentro desse engodo que é a questão da dificuldade que o Estado regula as atividades econômicas no Brasil, né? A forma que ele faz isso, né? Então, a burocracia no Brasil, como diz também, você colocou um dito aí, vou colocar né? Quem consegue empreender no Brasil, empreende em qualquer outro lugar do mundo. É herói. Né? Por isso que muitos brasileiros às vezes saem do Brasil para ir para os Estados Unidos para ser pintor, para ser gesseiro, e volta daqui 10 anos, é dono de construtor e tá fazendo a coisa acontecer nos Estados Unidos, ou no Canadá, Portugal, Espanha. Isso aqui é uma grande escola. Porque os caras aqui, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer outro lugar do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo a dificuldade de regulação do Estado
né, a não ser nos países socialistas, comunistas, né, tal, é igual no Brasil. Então, eu acho que foi um grande gesto de estender a mão para o empreendedor, para o empresário brasileiro. Eu acho que ela trouxe medidas verdadeiras que traz alento para o empresário local. Dá alguns exemplos para quem está em casa, assim, o que ela trouxe na prática de bom, assim? Vamos pegar um exemplo que eu acho fantástico. Vai abrir ao lado da sua casa uma alfaiataria. Vai empregar 2, 3 mulheres, né? Vai usar as máquinas lá de costura. Essa alfaiataria, ela tem que tirar alvará sanitário, corpo de bombeiro, alvará de funcionamento, uma série de outros documentos. São 3, ambiental. São 3, 4 alvarás que estão ali, que não faz sentido nenhum para essa atividade. Ela é de baixo impacto, essa atividade. E a lei de liberdade econômica, ela extinguiu, ela tirou do rol uma série, acho que quase 200 quinais, 180 quinais de atividades que não precisaria mais passar por essa burocracia toda, por essa peregrinação burocrática, vamos dizer assim, tá? Então ela deu liberdade para que novos negócios se formalizassem, André. Então aquela senhora que estava lá, que tinha uma alfaiataria que empregava 3 pessoas e que nunca tinha pensado em formalizar o seu negócio, ela falou, agora dá para mim pendurar o meu quadrinho com o meu alvará de funcionamento aí. Essa foi uma questão, e tem outras várias que aconteceu. Uma coisa importante, que é importante ressaltar, nós tivemos um pouquinho antes da pandemia, uns 20, 30 dias antes da pandemia, estivemos em um evento em Campo Grande, eu como presidente da Associação Comercial, o prefeito Ângelo Guerreiro também estava presente, e nós assinamos junto com outros 40 prefeitos do Mato Grosso do Sul, dentro da sede do Sebrae, lá em Campo Grande. O governador também estava presente. Nós assinamos um documento, uma intenção de que a mesma MP da flexibilidade que acontecia em nível nacional fosse repetida no Mato Grosso do Sul. Então o prefeito Ângelo Guerreiro é signatário desse documento, que é um documento articulado pelo Sebrae a nível de Mato Grosso do Sul, para que se repita no nível municipal todos os avanços que nós registramos com a Lei de Liberdade Econômica do Governo Federal. Fernando. Então, uma excelente notícia. Evidentemente que a pandemia, ela esfriou isso, né? Mas tenho certeza que quando tudo isso passar, a gente vai vir com muita força, né? Com muita força para que tudo isso que esses benefícios que está acontecendo a nível federal possa acontecer no nível local também. Fernando, eu ouvi essa tríade aí do meu amigo Marco Garcia, que 3 de agosto teve alguns marcos, né? A estrada de ferro, nosso primeiro marco no noroeste do Brasil, praticamente com o começo da cidade, a hidrelétrica de Jupiá depois nós tivemos o processo de industrialização que você escreveu também sobre esse momento, a era da celulose que nós vivemos, e eu já ouvi você dizer que a implantação da UFN3 talvez fosse tão importante quanto esses momentos, seria um novo marco. Tem essa dimensão toda mesmo? Fala um pouco para mim do teu pensamento sobre esse projeto. Na verdade, eu particularmente, e eu acho que eu imprimi muito isso no posicionamento da Associação Comercial, eu acredito muito que Três Lagoas ele tem 2 caminhos a seguir. O primeiro, vou deixar o da UFN3 depois, o primeiro é a consolidação aqui. Eu escutei alguns dos seus entrevistados também falando isso, fiquei muito feliz porque eu já não tinha sido influenciado por isso, eu já tinha esse pensamento. Que a finalização aqui da cadeia produtiva da celulose. É esse o modelo de atração industrial que nós temos que buscar daqui para frente. Tá? Então, Três Lagoas hoje ele tem uma série de indústrias que a cidade mais industrializada do Mato Grosso do Sul tem 50% do PIB do Mato Grosso do Sul, do PIB industrial do Mato Grosso do Sul. E das exportações. É grande, tem mais de 50% das exportações do Mato Grosso do Sul, e nós temos um distrito industrial tomado por indústrias que não completam aqui a cadeia produtiva da celulose. Evidentemente são indústrias importantes para Três Lagoas, que construíram essa nova história econômica do município de Três Lagoas, sem sombra de dúvida, só que o que nós precisamos nesse momento agora é atrair indústrias que consolidem aqui a cadeia produtiva, não só a cadeia produtiva industrial, mas também a primária. Então são empresas desde o plantio, defensivos, agrícola,
e depois empresas que façam o transporte e que depois façam a produção dessa celulose em papel. Nós temos uma indústria atraída para Três Lagoas que tem esse papel, que é a Unir. Tive muita felicidade de participar lá da inauguração deles lá. Então nós precisamos de mais indústrias como essa. Por quê, André? Nós sabemos que são só 4 coisas que atraem um investimento para Três Lagoas: mercado consumidor, que nós não temos; força de trabalho especializada, que nós ainda não temos, vamos ter um dia, mas ainda não temos. Estamos caminhando, né? Logística, né? Uma logística que nós temos a melhor logística do Mato Grosso, mas não temos a melhor do Brasil, né? Matéria-prima e incentivos fiscais. Como nós estamos atraindo? Estamos atraindo pelos incentivos fiscais. Um estado que atrai pelos incentivos fiscais, um dia esses incentivos acabam e a gente corre o risco de acontecer o que aconteceu já em Três Lagoas, que não precisa registrar. Quando a gente completa aqui a cadeia produtiva do papel em Três Lagoas, da celulose em Três Lagoas, nós estamos trazendo para Três Lagoas indústrias que estão aqui porque a matéria-prima para ela produzir está aqui. Essas empresas nunca vão deixar de estar em Três Lagoas, tá? Então esse é o meu ponto de vista. A segunda questão que você fala da UFN3. Você sabe, meu amigo, como a gente brigou e eu falava assim: olha, eu quero ser o presidente da associação comercial, eu quero ficar só meus 2 anos, porque eu encaro estar na associação comercial só como uma contribuição. Eu não quero associação comercial para mim, como tem outras entidades que tem dono, que está aí há dezenas de anos. Eu quero só passar os meus 2 anos e deixar minha contribuição, tá? E aí eu dizia o seguinte: eu quero ser o presidente da associação comercial que vai inaugurar o shopping de Três Lagoas e o presidente da associação comercial que vai estar junto com o prefeito, com o governador, quando os caras cortarem a faixa da UFN3. Felizmente chegamos a um momento próximo disso. Quase debateu na trave e acabou voltando, né? Mas ainda a gente sabe que isso vai acontecer, até porque uma estrutura daquela não pode ficar o resto da vida perdida. Então eu acredito de verdade que um dia o projeto FN3 vai ser retomado. Talvez você tenha até mais informações do que eu, até pela sua participação no mundo corporativo e tal, tenha mais informações, mas que o FN3 vai ser renovado, vai acontecer. O edital, já que está rolando, é muito mais flexível do que o engessado que era o que estabelecia o edital passado. Então a gente sabe que uma hora o FN3 vai acabar acontecendo. E eu acredito demais que a UFN3 vai ser uma das questões que vai, de verdade agora, colocar Três Lagoas num trilho econômico diferente, e onde a gente vai, de fato, consolidar Três Lagoas como uma cidade diferenciada a nível regional, sem sombra de dúvida, né? Por conta da capilaridade que esse tipo de negócio tem. A gente sabe que, naturalmente, sem o secretário de desenvolvimento precisar de sair para ir buscar nenhuma indústria, essas indústrias vão aparecer. Por quê? Porque a matéria-prima dela, o fertilizante, ele vai ser empregado numa série, desde misturadoras de ração até indústrias que vão produzir shampoo, cosmético feminino e coisas desse tipo. Então eu acredito que, de start, a UFN3 tem a capilaridade para trazer aí de 15, 20 indústrias de start, entre misturadoras e outras empresas, entendeu? Que vão trabalhar a matéria-prima, o substrato que ela vai colocar no mercado. E nós vamos estar junto para assistir isso, Fernando, com certeza, com certeza. Fernando, que gostoso o papo, muito, muito bom ouvir a história de alguém que começou de uma maneira muito simples e venceu, e hoje é um exemplo para muita gente, tá? Obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceito o convite. Valeu, eu que agradeço de verdade, né? A gente poderia aqui ficar falando sobre essas questões muito mais tempo, apesar de que eu tô com uma pescaria combinada, e eu falei pros caras, não vou deixar de falar da questão do turismo em Três Lagoas também, né? Tô saindo daqui, vou passar em casa, colocar uma bermuda e vou pro rio. Nosso rio é maravilhoso, lindo, e esse potencial turístico poderia estar elencado nesses... Nós elencamos 2 itens aqui, mas o turismo poderia ser um terceiro item, com certeza, né? E você vai voltar pra gente falar disso. Vamos sim, vamos sim. Tá bom? Alô? O nosso R Negócios fica por aqui. Sábado que vem, todo sábado às 11 horas ao vivo, com um entrevistado. Até lá. As novidades.